Olá, irmãos e amigos da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo da Palavra de Deus, né? A lição de número 8. Estou aqui com a irmã Madalena e o irmão Lorival, que vai também contribuir, né, com o estudo desta lição. A lição de número 8, com o título Engrandecendo o Sábado, parte 2. Nós vamos ler o verso áureo. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20:20. Então essa lição, né, é praticamente um estudo sobre o sábado e é uma continuação também da lição de número 7. Eu vou estar aqui passando para a primeira pergunta. O que a Bíblia é para nós? O que acontece aos que colocam as escrituras atrás de si? O irmão Lorival vai ler para nós o Salmo 119, verso 105. E diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso, também Provérbios 6, verso 23. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Isso. Irmã Madalena, lê a nota para nós. Jesus, meu modelo, página 149. A palavra de Deus é dada como lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Os que lançam sua palavra atrás de si e procuram por sua própria e cega filosofia decifrar os maravilhosos mistérios de Jeová, tropeçarão nas trevas. Foi dado um guia pelo qual eles podem conhecer a Jeová e sua obra, até onde isso lhes seja benéfico. Isso, então nós vemos aí, né, o texto de meditação Jesus, meu modelo, página 149, que a irmã acabou de ler. O que a Bíblia é para nós, então? É uma luz, né? Uma luz que ilumina os nossos caminhos, né? E aqueles que não seguem essa luz, que deixam a Escritura para trás de si, o que acontece com eles? Tropeçarão nas trevas. Isso, tropeçam nas trevas. Achei muito interessante o texto de Provérbio, né? Que fala da repreensão, da disciplina, né? Tudo isso contribui, são caminhos da vida, A palavra, né? é a luz, de né? Deus. A palavra é a luz. Isso. E ela, então, é a que nos dá instruções, nos repreende, nos disciplina. E diz que lá em Provérbios que isso é o caminho da vida, né? Isso então mesmo. Vamos passar para a segunda pergunta. O que a inspiração elucidou a nos dar a história do dilúvio? Eu vou ler aqui ainda na meditação Jesus, meu modelo, 2009, página 150. Ao dar-nos a história do dilúvio, a inspiração elucidou maravilhosos mistérios que a geologia, independentemente da inspiração, não podia elucidar. Sem a história da Bíblia, a geologia não pode provar nada. Quando os homens deixam a palavra de Deus a respeito da história da criação e procuram explicar as obras criadas por Deus, valendo-se de princípios naturais, eles se encontram num ilimitado oceano de incertezas. Deus nunca revelou aos mortais exatamente como realizou a obra da criação em 6 dias literais. As obras criadas por Ele são tão incompreensíveis como sua existência. Então, na verdade, o ser humano, ele muitas vezes quer descobrir as coisas, né, por si só, sem a luz da Bíblia, e a confusão fica muito maior. Exatamente. Porque não adianta nós queremos desvendar os mistérios de Deus, como foi que Ele criou, né, o mundo em 6 dias. Muitos não creem nos dias literais, na semana literal, mas na verdade nós devemos acatar aquilo que a Bíblia ensina, sem ficar questionando, fazendo objeções, achando que eu acho que é isso ou eu acho que é aquilo, né? E aí a confusão fica muito maior. É mais fácil crer, né, do que duvidar da Bíblia.
Então, sem a orientação bíblica, geólogos também não conseguiria, né? Não. O que eles encontram a luz da Bíblia é que Esclarece melhor, né? exatamente, né? E diz aqui que as obras criadas por eles são tão incompreensíveis como a sua existência. E nós, na eternidade, nós ainda estaremos, né, estudando sobre Deus, né? Conhecendo Deus. Nós vamos ter aqui, nesse mundo, e toda a eternidade para ainda conhecer a Deus. A terceira pergunta: ao vermos a maioria dos professos cristãos observando o domingo, notamos que eles têm seguido que autoridade? São Marcos, capítulo 7, versos 6 e 7. E ele respondendo, disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Exatamente. Então, querer servir a Deus sem seguir suas orientações, né? Sem seguir a luz, que é a palavra de Deus, É em vão, tá dizendo? é em vão, não adianta, né? Porque está adorando um Deus que não é o verdadeiro Deus. No texto do Espírito de Profecia, que fala também na página 157, como podemos considerar a observância do primeiro dia da semana por parte da maioria dos professos cristãos, quando a Bíblia não apresenta autoridade alguma para essa mudança nos preceitos nem nos exemplos de Cristo ou de seus seguidores. Podemos considerar pelo fato de que o mundo tem seguido as tradições humanas em vez de um assim diz o Senhor. Essa é a obra que Satanás tem sempre buscado realizar: desviar as pessoas dos mandamentos de Deus para a veneração e obediência às tradições do mundo. Por aqui, por essa leitura, nós podemos compreender que o plano de Satanás, desde lá no Éden, desde que ele tentou os primeiros, né, ali o Adão e Eva, continua até hoje para desviar o ser humano da atenção da palavra de Deus, da lei de Deus, do que Deus fala que é assim, né? Um assim diz o Senhor, é desprezado para honrar um ser humano, né? Tradições do mundo. Então nós vemos que não existe na Bíblia nenhuma citação, Não. né, autorizando essa mudança do sábado para o domingo. Jesus, durante 3 anos e meio, orientando os seus discípulos, não tem nada relatado que ele mencionou que após a sua morte isso poderia acontecer, essa mudança, e que o sábado então não deveria mais ser observado. Então isso daqui é estritamente uma doutrina de homens, né? Uma lei humana que os cristãos não devem atender. Na verdade, nós vimos, né, que o que Jesus quis tirar do sábado? Apenas as tradições fardos, né, humanas. colocados. Tradições humanas. Jesus lutou, ensinou seus discípulos, né, para que quando ele fosse para o alto, subisse ao céu, os discípulos não fossem enganados com tradições e com leis humanas. E isso foi o que Jesus tirou do sábado, né? Mas não a sua santidade, a veneração a esse dia, a comemoração que esse dia significa, né? Então tudo isso ainda permanece inabalável para nós todos, tanto no mundo nosso aqui, como nos outros mundos, né? Na nova terra, todos serão... Na eternidade ainda será. Sem fim, o sábado sempre será um dia de comemoração, né? Um dia especial. Então vamos para a pergunta de número 4. No que não refletem os que declaram ser o sábado uma instituição judaica? Então vamos aqui ler o que o Espírito de Profecia nos relata em Jesus, Meu Modelo 2009, página 157. Diz assim: através de agentes humanos, ele provocou desprezo pelo sábado de Jeová e o estigmatizou como o velho sábado judeu. Milhares ecoam irrefletidamente esse opróbrio
como se fosse algo marcado com grande peso de argumento. Porém, perderam de vista o fato de que o povo judeu foi especialmente escolhido por Deus como guardião de sua verdade, guardador de sua lei, depositário de seus oráculos sagrados. Receberam os vivos oráculos para os transmitirem a nós. Tanto o Antigo como o Novo Testamento chegaram até nós através dos judeus. Toda a promessa da Bíblia, todo o raio de luz da palavra de Deus que brilha sobre nós, veio através da nação judaica. Então vamos ver aqui que reflexão não é feita por este, né? Diz aqui a nota que eles perderam de vista, né? Que o povo judeu, embora ele foi um povo especialmente escolhido como guardiões da palavra de Deus, mas que o sábado também já existiam antes dele. Antes dos judeus, desse povo judeu, já tinha o sábado, né? O sábado nós vamos ver na próxima pergunta que ele já existia desde o Éden. Mas o povo judeu foi um povo que Deus escolheu especialmente para levar adiante a sua palavra. Aos outros povos. Aos outros povos, né? Essa foi a incumbência. Então era um privilégio dos judeus, que nós sabemos pela história que eles não cumpriram esse propósito, mas a eles foi dado essa incumbência, né? Então, nós podemos passar para a pergunta de número 5? Sim. Se fosse válido o argumento contra o sábado por ser judaico, o que teríamos que rejeitar também? O texto bíblico é São Lucas, capítulo 4, verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, a sinagoga, e levantou-se para ler. Isso. Então Jesus frequentava a igreja no sábado, né? Como era de costume. Como era costume dos seus pais, né? Sua família toda. Como era o seu costume. Ele ainda era uma criança quando Lucas citou. E olha aí que interessante, ele poderia, né, ele falar para os seus discípulos, que o tempo que ele passou ali com os seus discípulos, ele poderia falar, olha, por enquanto nós, né, mas depois da minha morte não vai mais haver necessidade disso. E nós não vemos na Bíblia, na palavra de Deus, nenhuma citação que poderia ocorrer essa mudança após a sua morte. E também, mesmo quando Jesus separou a sua igreja, né? Jesus instituiu, chamou os 12, impôs as mãos, instituiu sua igreja, ele poderia, se fosse realmente o sábado do judeu, ele teria feito uma nova lei ali para ele e seus 12 discípulos. Mas ao contrário, o que Jesus quis fazer com o sábado era aperfeiçoar o mandamento, que o homem havia colocado muitas tradições, né, fardos pesados né, para os outros. E era isso que Jesus queria invalidar na lei, mas não o sábado, né? O sábado sempre continua. Vai explicar bem mais claramente aqui o que nós estamos, a pergunta fez, né? Lê para nós, Madá. Então, Cristo foi o líder dos hebreus enquanto marchavam do Egito para Canaã. Em união com o Pai, Cristo proclamou a lei para os judeus entre os trovões do Sinai. E quando veio à terra como homem, veio como descendente de Abraão. Devemos nós usar o mesmo argumento concernente à Bíblia e a Cristo e rejeitá-los como judeus, assim como foi feito ao se rejeitar o sábado do Senhor nosso Deus? A instituição do sábado é tão estritamente identificada com os judeus como é a Bíblia, e existe a mesma razão para a rejeição tanto de um como do outro. Mas o sábado não é judeu em sua origem. Ele foi instituído no Éden, antes que houvesse um povo conhecido como judeu. O sábado foi feito para toda a humanidade e foi instituído no Éden, antes da queda de Adão e Eva. O Criador o chamou de meu santo dia. Cristo apresentou a si mesmo como o Senhor do sábado, né? Lucas 6,5. Começando com a criação, ele é tão antigo quanto a raça humana. E tendo sido criada para os seres humanos, existirá enquanto eles existirem.
Então, na mesma meditação de 2009, em Jesus Meu Modelo, página 157, nós podemos compreender que o sábado não é só para os judeus, não é judeu. Não surgiu a partir do judaísmo. Ele já existia. Né? Ele só foi ali, Jesus. Houve uma necessidade, porque como conhecemos a história, os judeus foram cativos durante 400 anos no Egito e perderam de vista a lei de Deus. Quando Deus tirou esse povo, por intermédio de Moisés lá do Egito, e trouxe para Canaã, que era a promessa feita a eles, Jesus então subiu ao Monte Sinai, como diz aqui, e entre trovões ele, né, pronunciou a lei dos 10 mandamentos, e entre elas o sábado, o 4º mandamento. Então, o sábado já existia desde o Éden, e irá existir a eternidade, como nós também lemos lá, né, em Isaías, quando ele fala de uma lua a outra lua, de um sábado a outro. Quando o Isaías está falando isso, ele está falando da eternidade, quando nós estivermos na nova terra. Então nós podemos deduzir o quê? Que na nova terra se continuará ainda a santificação do dia do sábado, né? Com certeza. Vamos passar então para a 6ª pergunta. Que incumbência especial têm os fiéis nos últimos dias? Apocalipse 14, de 9 a 12. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Isso mesmo. Então a incumbência é uma responsabilidade muito grande, né? É representar aqui o terceiro anjo. Terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo, nós vamos ler aqui na leitura, que é uma mensagem que coloca o homem em um combate cerrado com a besta e a sua imagem. Exatamente. Você vai ler, irmã? Vou ler então aqui. No próprio tempo em que vivemos, o Senhor chamou o seu povo e encarregou de proclamar uma mensagem. Chamou para expor a maldade do homem do pecado, que fez da lei dominical um poder distintivo, que tem cuidado em mudar os tempos e a lei e em oprimir o povo de Deus, que permanece firme para honrá-lo pela observância do único sábado verdadeiro, o sábado da criação, como sendo santo ao Senhor. Fui instruída de que as profecias de Daniel e Apocalipse devem ser impressas em livros pequenos, com as necessárias explicações, e devem ser enviados por todo o mundo. Testemunho para Ministros 117. Disse o anjo: serão trazidos em cerrado combate com a besta e sua imagem. Sua única esperança de vida eterna consiste em permanecer firme, posto que sua vida esteja em jogo, deverão reter com firmeza a verdade. Então, o que nós vimos aqui? A irmã White aqui, nos relatando a necessidade que nós temos também de distribuir, né, as profecias, imprimir essas profecias de Apocalipse e Daniel, que nós sabemos que uma complementa a outra, né? Apocalipse complementa Daniel. Então nós vemos que a necessidade de também dar ao povo as profecias de Daniel e Apocalipse. Essas profecias vão esclarecer claramente diante de todo mundo, diz aqui a irmã White, já que é um cumprimento, essa mudança do sábado, dos tempos e as leis. Isso era uma profecia dada lá em Daniel. E Apocalipse, então, traz agora essa mensagem com as consequências daquela aceitação ou não, da escolha que fizerem. Então, é um combate cerrado entre a besta e a sua imagem. Então, esse é o trabalho especial que os fiéis têm nos últimos dias, né? Proclamar essa mensagem e esclarecer ao povo essas duas profecias importantíssimas para que deixa claro sobre o assunto, né? A necessidade da guarda do sábado. Sabe também o que é que nós podemos observar nessa pergunta sexta? É que Deus, né, ele chamou o povo judeu
com uma incumbência também muito especial, que era a sua lei, eles foram colocados como guardador, como depositários, como defensores da lei de Deus. E agora, nos últimos dias, diz aqui que Deus também chamou um povo e encarregou de uma obra especial. Esse povo são adventistas do sétimo dia. Esse povo somos nós, né? Ele nos encarregou de ter. Nós temos também uma grande responsabilidade, né, de defender a lei de Deus, de permanecer firme na guarda dos mandamentos, de chamar a atenção sobre o santo dia de guarda, né, porque isso será uma batalha dos últimos dias. Sim. Né? Então, aqui no livro de Primeiros Escritos, né, que foi que nós acabamos de ler, fala dessa luta. Então nós temos que ser, quando Deus escolheu o povo judeu lá, era para ser diferente, era para ser um modelo, um exemplo. Isso. E é isso que hoje Deus requer de nós, né? Requer que nós sejamos um povo peculiar, diferente do mundo. E no exemplo, nas atitudes e também mais a responsabilidade de levar, né, essa mensagem a todo mundo. E diz que a nossa única esperança, queridos, nossa única esperança de vida eterna consiste em permanecer firme nessa defesa, né? Temos que colocar a nossa vida e essa defesa da palavra de Deus, da observância, especialmente, né, do dia do sábado, é uma responsabilidade que, se nós não cumprirmos com a nossa incumbência, nós não vamos herdar a salvação. Pelo que está escrito aqui no Primeiros Escritos, diz que a nossa única esperança da vida eterna é permanecer firme. Se nós vacilar, se nós deixar os estatutos, as leis, vacilar na santidade do sábado, né? Diz aqui, posto que sua vida esteja em jogo, deverão com firmeza, né, ficar firme na verdade. A nossa vida, na verdade, é um divisor de água. Isso. Nós podemos, como diz aqui na nota, a nossa vida pode estar em jogo. Nós podemos ser levados, por isso que diz que é um combate cerrado, porque a nossa vida vai estar em jogo. Nós podemos perder a vida na defesa da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo, essa é a nossa única salvaguarda para alcançar, né, para estar no céu pela vida eterna, adquirir a vida eterna. Nós precisamos levar isso muito a sério, porque assim como os judeus fracassaram no seu privilégio, né, de honrar a Deus, disseminando, ensinando a lei, nós temos também um grande privilégio nesses últimos dias. Nós sabemos que esse é o último combate da besta contra a santa lei de Deus, conforme foi lido lá no Apocalipse. Só tem um grupo de pessoas, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam seus mandamentos e a fé de Jesus. Então é isso que nós temos que atentar bastante sobre esse grande tema da santidade do sábado. Toda a sua lei, né? Porque nós vimos na lição passada que quem tropeça em um é culpado de todos. Então, exatamente. Não adianta acharmos que estamos guardando 9 por achar que o sábado não é mais válido, isso vai valer alguma coisa. Nós temos que guardar, né, com o poder do Espírito Santo, buscar a guarda de todos os mandamentos da lei de Deus, né? É muito, e fala aqui, né, a nossa vida espiritual, nossa vida eterna estará em jogo. Se nós não permanecermos firmes, né? Vamos então para a 7ª pergunta. Como Cristo passou o sábado após sua morte na cruz? Assim, com que cena e verdade para sempre ficou ligado o sábado? João 19, o verso do 31 ao 33. Isso. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que, se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados, foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto,
não lhes quebraram as pernas. Isso, então. Para cumprir, né? Para cumprir a lei, profecia. A profecia diz que nenhum de seus ossos seriam quebrados. Então Jesus morreu antes, né, que pudessem os soldados, antes do horário do pôr do sol. Jesus já havia descansado, né? Já estava descansando no sepulcro durante o sábado. Então vamos ver qual foi essa ligação, né? Aqui esse texto do Desejado é muito solene, muito lindo de ouvir, de saber dos acontecimentos daquele dia, né? No Desejado de Todas as Nações, página 769, diz assim: Jesus descansou afinal, findara o longo dia de vergonha e tortura. Ao introduzirem os derradeiros raios do sol poente, o dia do sábado, o Filho de Deus estava em repouso no sepulcro de José. Concluída sua obra, as mãos cruzadas em paz, descansava durante as sagradas horas do sábado. No princípio, o Pai e o Filho repousaram no sábado após a obra de criação. Quando os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, o Criador e todos os seres celestiais se regozijaram na contemplação da gloriosa cena. As estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Agora, Jesus descansava da obra da redenção, e se bem que houvesse dor entre os que o amavam na terra, reinou contudo alegria no céu. Gloriosa era aos olhos dos seres celestiais a perspectiva do futuro. Uma criação restaurada, a raça redimida que, havendo vencido o pecado, nunca mais poderia cair. Eis o resultado visto por Deus e os anjos da obra consumada por Cristo. Com esta cena se acha para sempre ligado o dia em que Jesus descansou. Então olha a ligação. Quando ele terminou a criação, diz que ele e o Pai descansaram no dia de sábado e todos os anjos rejubilavam, né, alegremente, quando ele terminou de criar seus exércitos e tudo que, né, o céu, a terra, o mar, as águas e tudo que ele criou. E também quando ele termina agora o plano da redenção, ele também repousa no dia do sábado. Embora, e eu achei linda que essa parte, havia uma tristeza na terra daqueles que perderam, né? A decepção dos discípulos, mas o céu estava alegre porque eles sabiam que agora estava garantido um futuro glorioso. Os homens, né? Uma criação restaurada, a raça redimida, tudo poderia novamente ser como era antes, né? Para nunca mais cair. Para né? nunca mais cair. Então, maravilhoso esse texto, né? É verdade. Então, irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja conosco, com cada um dos ouvintes que estiveram aqui conosco hoje, e que possamos sentir o desejo de investigar a palavra de Deus, pesquisar, porque aqui nós vamos encontrar tesouros muito preciosos para que nossa salvação eterna, né? Que Deus nos capacite a cada um, que os santos anjos também estejam na companhia de cada um em seus lares. Agradecemos, né, a participação e logo nós estaremos de volta. Que Deus abençoe a todos, que cada um realmente sinta prazer em estudar a palavra de Deus para cada dia compreendermos melhor sobre os planos da redenção. Amém. Amém. Obrigada também ao irmão Lorival. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.